Olá, pessoas livros, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para a nossa leitura. Hoje, Fahrenheit 451. Eu estou bem melhor daquela infecção que tomava conta da minha garganta, ainda com alguns poucos sintomas, vocês notarão na leitura, mas véspera de feriado, 18 de junho, eu estou aqui, enclausurado nas paredes de casa, longe do meu ambiente natural, das barracas, das montanhas, das praias, dos lugares que nos dão vida, né? Desejo que uma boa parte de vocês estejam aproveitando hoje, fim de tarde, para passear, para começar a arrumar para algum lugar de descanso, quem sabe ver uma cachoeira, ver um rio, cantar com os passarinhos, sentir a brisa de algum lugar mais agradável, talvez com um pouco de frio, né? Estamos sentindo muito frio nos últimos dias e alguns outros muito calor, é verdade. Dependendo de onde estejamos nesses dias, as variações têm sido constantes. Por isso é que nós acabamos sendo vitimados com algumas bactérias e alguns vírus. Mas superamos, Superamos com a força da natureza, com a força vital que há em nós. Bom, na leitura anterior do Fahrenheit 451, nós nos entusiasmamos, com a citação feita por Montag de Turreau e, ao mesmo tempo, a força e a vontade que ele tem agora, nasce nele, que é o amor aos livros, o amor à leitura. E hoje nós vamos seguir de onde nós paramos, no momento em que a Mildred pede a ele que faça algo ruim. Ele sai completamente entorpecido por aquele diálogo nada frutífero, nem com a sua esposa, nem com as amigas da sua esposa, ele conseguiu difundir as ideias presentes nos livros. Nem mesmo num livro que talvez fosse comum a elas, que seria a Bíblia. Mas até mesmo esse livro o deixou muito confuso, e eu acho que nessa leitura de hoje a gente vai perceber isso. E aí ele sai entorpecido dali, entra no metrô, começa a folhear páginas do livro que ele carrega, pensa no Faber, aquele seu amigo. Não era seu amigo, era um professor. O Faber era um professor que ele tinha encontrado numa praça, que guardava no bolso do terno um pequeno livro de poesias, e que naquele primeiro encontro deles ele achava que o Montag ia prendê-lo, ia também tomar o livro dele e tudo. Mas acabou que o Montag se tornou uma pessoa próxima a ele. E o Montag, nesse momento em que ele está totalmente entorpecido, totalmente voando, dentro daquele metrô, sem entender muito bem o que fazer, ele já não tem sua esposa, ele já não tem as amigas da sua esposa, ele já não tem a tia me lembre o nome, meu Deus, da Clarice, que foi a senhora que foi incendiada dentro da sua própria casa. Ele já não tem, pelo menos é o que nós estamos entendendo até agora, vamos descobrir isso mais para frente. Ele já não tem mais a Clarice, ele já não tem mais o tio da Clarice. Todos de alguma forma foram tirados de cena porque liam. E ele precisa encontrar alguém que leia, que possa dividir com ele essa vontade pela leitura.
E ele vai atrás do Faber, né? Ele está no metrô para procurar o Faber. E aí ele tem várias passagens dentro do metrô de lembranças, fica um tanto quanto criando desentendimentos, né, ao ler a Bíblia, né, dentro do metrô, a ponto que a gente não sabe por que ele se sente tão indignado com o que ele está lendo. Ele faz citações de coisas que na sua cabeça não fazem sentido, mas ele, num determinado momento, ele vê que é o momento dele descer, parar, sair, porque ele se aproxima do ponto de parada para a casa do professor Faber. Ele desce repentinamente, se sente vigiado, né, dentro no metrô, e felizmente ele encontra o Faber. Né? Ele encontra o Faber. E aí, quando ele encontra o Faber ergue os olhos, né, diretamente no rosto de Montag e diz: você é corajoso. Por quê? Porque ele está dentro do metrô carregando um livro. Aí o Montag disse para ele: não, minha mulher está morrendo, uma amiga minha já morreu. Menos de 24 horas atrás, uma pessoa que poderia ter sido uma amiga foi queimada. Você é o único que conheço que talvez possa me ajudar a ver o que está aqui, né? Ele está ali mostrando o livro. Aí o Faber ergue as mãos e pergunta: posso? Aí ele: desculpe-me. O Montag entrega o livro para ele porque ficou falando e não entregava o livro. Entregou o livro. E aí o Faber começa a falar. Essas duas passagens aqui do Faber que eu acho que são fundamentais para a gente ouvir. Né? Eu não vou simplesmente descrevê-las. Eu vou ler para vocês ouvirem. Faz muito tempo, não sou um homem religioso, mas faz muito tempo, Faber folheou as páginas, parando para ler aqui e ali. É exatamente como me lembro dele. Meu Deus, como mudaram tudo isso em nossos salões de hoje. Ele está falando de salões de igreja. Cristo agora é um da família. Muitas vezes me pergunto se Deus reconhece seu próprio filho do jeito que o vestimos. Ou, devo dizer, despimos. Ele é agora um bastão comum de guloseima, feito de açúcar cristal e sacarina. Quando não está fazendo referências veladas a certos produtos comerciais de que todo fiel absolutamente necessita. Faber cheirou o livro. Sabe que os livros cheiram a noz moscada ou alguma especiaria do estrangeiro? Quando era menino, eu adorava cheirá-los. Meu Deus, antigamente havia muitos livros maravilhosos até que os deixamos partir. Faber virou as páginas. Senhor Montag, o senhor está olhando para um covarde. Eu vi o rumo que as coisas estavam tomando muito tempo atrás. Eu não disse nada. Sou um dos inocentes que poderiam ter elevado a voz quando ninguém atentava para os culpados. Mas não falei, e com isso eu mesmo me tornei um dos culpados. E quando facilmente montaram a estrutura para queimar os livros, usando os bombeiros, reclamei algumas vezes e desisti. Pois não havia mais ninguém reclamando ou gritando junto comigo naquela época. Agora é tarde demais. Faber fechou a Bíblia. Bem, imagino que vá me dizer por que veio aqui. Vejam, né? Essa leitura do Faber sobre
a Bíblia. Né? Ou seja, a Bíblia da prosperidade. As pessoas aqui no Fahrenheit 451 modificaram tanto o livro, a Bíblia, que a Bíblia serve para você desejar ter coisas, para você desejar ser aqueles sujeitos que oprimem cotidianamente você. Né? Você tem que andar bem vestido, você tem que andar muito cheiroso, você tem que ter bons relógios, boas joias, posar nos seus possantes, você tem que maquiar-se ao extremo, você tem que ter os cabelos que a moda deseja, você tem que ser aquilo que o mundo capitalista, que o mundo antidemocrático, que o mundo da exclusão, que o mundo da fantasia, né, moldou para a gente como postura ideal de se viver. Então aqui em Fahrenheit 451, a Bíblia se tornou isso. Se tornou esse manual de progressão na vida. E isso causa muita estranheza ao Montag, ele precisava dessa explicação do Faber. Brilhante, né? Deslumbrante, né? Essa passagem de Fahrenheit 451. Eu fiz uma primeira gravação fazendo a leitura literalmente, que me deixou um tanto assustada. Eu parei e disse, não, eu tenho que ler isso de novo. Aí eu tô lendo aqui de novo agora com vocês. E aí, o que é que o Montag vai dizer para ele? Por que ele veio aqui? Ele disse, ninguém mais presta atenção, não posso falar com as paredes, porque elas estão gritando para mim. Não posso falar com minha mulher, ela escuta as paredes. Eu só quero alguém para ouvir o que tenho a dizer, e talvez se eu falar por tempo suficiente, minhas palavras façam sentido. E quero que você me ensine a entender o que leio. Faber examinou o rosto magro e o queixo azulado de Montag. O que o abalou dessa forma? Perguntou ele. O que arrancou a tocha de suas mãos? Aí o Montag, não sei, temos tudo de que precisamos para ser felizes, mas não somos felizes. Alguma coisa está faltando. Olhei em volta, a única coisa que tive certeza que havia desaparecido eram os livros que queimei durante 10 ou 12 anos. Por isso achei que os livros poderiam ajudar. E o Faber, última fala dele que eu vou ler para a gente esgotar essas 5 páginas aqui. O Faber diz, você é um romântico incurável. Seria cômico se não fosse trágico. Não é de livros que você precisa, é de algumas coisas que antigamente estavam nos livros. As mesmas coisas poderiam estar nas famílias das paredes. As famílias das paredes, né, são as televisões. Os mesmos detalhes meticulosos, a mesma consciência poderiam ser transmitidos pelos rádios e televisores, mas não são. Não, absolutamente não são os livros o que você está procurando. Descubra essa coisa onde puder, nos velhos discos fonográficos, nos velhos filmes e nos velhos amigos. Procure na natureza e procure em você mesmo. Os livros eram só um tipo de receptáculo onde armazenávamos muitas coisas que receávamos esquecer. Não há neles nada de mágico. A magia está apenas no que os livros dizem, no modo como confeccionavam um traje para nós, a partir dos retalhos do universo. Perfeita essa passagem do Faber, né? O universo garante coisas que nós não
imaginávamos. Hoje somos guiados por essas telas de televisões gigantescas nas nossas salas, nos nossos quartos, nas nossas cozinhas, nos lugares que nós trabalhamos, etc, etc, etc. E são elas que dizem para nós o que é a verdade, o que devemos saber, pensar, querer, fazer, acontecer, etc, 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 etc. Então, todas as imagens, todos os sentidos, todos os quereres que nós conquistávamos com as experiências vividas cotidianamente, desapareceram. E desapareceram junto com eles essa capacidade de armazenarmos as coisas que não queríamos esquecer. Por quê? Porque já estamos esquecendo de tudo. Então o Faber aqui diz para o Montag, você precisa viver. Eu ia parar com essa passagem aqui, mas eu acho que vale a pena finalizarmos com o último detalhe que o Faber coloca. Ele diz, é claro que você não poderia saber disso, é claro que você ainda não pode entender o que quero dizer com tudo isso, mas intuitivamente está certo, isso é o que conta. 3 coisas estão faltando. A primeira, vamos ouvir só a primeira. Você sabe por que livros como este são tão importantes? Porque tem qualidade. E o que significa a palavra qualidade? Para mim, significa textura. Este livro tem poros, tem feições. Este livro poderia passar pelo microscópio. Você encontraria vida sobre a lâmina emanando em profusão infinita. Quanto mais poros, quanto mais detalhes de vida fielmente gravados por centímetros quadrados você conseguir captar numa folha de papel, mais literário você será. Pelo menos esta é a minha definição. Detalhes reveladores, detalhes frescos. Os bons escritores quase sempre tocam a vida. Os medíocres apenas passam rapidamente a mão sobre ela. Os ruins a estupram e a deixam para as moscas. Entende agora por que os livros são odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. Os que vivem no conforto querem apenas rostos com cara de lua de cera, sem poros nem pelos inexpressivos. Estamos vivendo num tempo em que as flores tentam viver de flores, e não com a boa chuva e o humus preto. Mesmo os fogos de artifício, apesar de toda a sua beleza, derivam de produtos químicos da terra. No entanto, de algum modo achamos que podemos crescer alimentando-nos de flores e fogos de artifício, sem completar o ciclo de volta à realidade. Você conhece a lenda de Hércules e Anteu, o gigantesco lutador cuja força era invencível desde que ele ficasse firmemente plantado na terra? Mas quando Hércules o ergueu no ar, deixando-o sem raízes, ele facilmente pereceu. Se não existe nessa lenda nenhuma ficção para nós hoje, nesta cidade em nosso tempo, então sou um completo demente. Bem, aí temos a primeira coisa de que precisamos. Qualidade, textura da informação. Vamos parar na primeira revelação feita pelo Faber para o Montag. O que são os bons livros? Bom, a leitura foi muito densa, muito forte. Eu espero que a gente possa refletir sobre ela muitas vezes. Se tiverem comentários, se tiverem observações, se quiserem responder algumas perguntas, fiquem à vontade. Curtam, se inscrevam. Forte abraço a todas e a todos. Essa leitura está ficando cada vez mais densa, cada vez mais forte. Tchau, pessoal. Tô melhorando. Tchau.